Olha, agora eu quero abrir espaço para falar sobre um alerta importante. A Organização Mundial da Saúde publicou um relatório que aponta que o número de casos de sarampo registrados nos primeiros 6 meses deste ano em todo o mundo é o mais alto desde 2006. Mas por que será que essa doença voltou com tanta força, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo? Quem vai analisar com a gente é Renato Kfouri, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Renato, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado. Assusta, não, Renato? O que aconteceu? A gente tem alguma explicação lógica para o sarampo afetar aqui a população brasileira, afetar também casos nos Estados Unidos, na Ucrânia, eu vi que também na Rússia, na África também, uma epidemia enorme. Tem alguma explicação? A OMS consegue explicar por que isso? Olha, o sarampo era uma doença, principalmente aqui no continente americano, bastante controlada. Ao imunizarmos, nas últimas décadas, boa parte da população, os casos de sarampo que apareciam por aqui através de viagens, porque o sarampo nunca desapareceu do mundo, eles não encontravam aqui entre nós suscetíveis, ou seja, pessoas desprotegidas, e com isso ele não conseguia circular e infectar outras pessoas, ser transmitido e alcançar o maior número de casos. Infelizmente, nossas coberturas vacinais aqui no Brasil diminuiu, nós deixamos parte da população desprotegida, não vacinada, e com isso, esses casos importados que continuam vindo da Europa, da Venezuela, dos Estados Unidos, encontram aqui um campo fértil. Encontram aqui pessoas não protegidas que contaminam outras, que disseminam para outras. Essa progressão da doença faz com que o sarampo tenha voltado aqui entre nós. Mundialmente, o mesmo cenário está sendo visto na África, está sendo visto em alguns países da Europa e nos próprios Estados Unidos, né? Então, esse é um fenômeno que não é, infelizmente, uma exclusividade do Brasil. O sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Indivíduos não protegidos não conseguem se livrar da doença. Sarampo não poupa indivíduos que não estejam vacinados. Então, é preciso vacinar, é a única arma que a gente tem contra essa importante doença, né? Renato, para mim, que sou um leigo no assunto, eu sempre me vem a preocupação, e acho que vocês infectologistas ainda mais, de um vírus se transformar. A gente tem o risco, com essa nova epidemia, de um sarampo fortalecido, entre aspas, um vírus modificado do que era anteriormente, e isso preocupar ainda mais vocês infectologistas? Esse é um risco que muitos vírus têm, especialmente o vírus da gripe, que é um vírus talvez que a gente conheça os mais mutantes que existem, mas o sarampo é um vírus extremamente estável. Mesmo essas pequenas variações que a gente consegue hoje através do sequenciamento genético notar ou reconhecer mínimas alterações que o vírus faz, esse não tem modificado de uma maneira importante a estrutura do vírus. Ou seja, o vírus está muito parecido com o vírus que causou sarampo ou que causava sarampo há décadas atrás, e a vacina continua sendo bastante eficaz contra ele. Essa talvez seja a maior informação, a mais importante informação que a gente tem. Apesar dessas pequenas mutações que o vírus tem, mutações muito pequenas, o vírus do sarampo é bastante estável, ela não tem sofrido alteração em função da eficácia vacinal. A vacina que a gente dispõe hoje continua bastante efetiva para o tipo de vírus que está circulando aqui entre nós. Renato, acho que infelizmente, você como infectologista deve perceber isso nas pessoas. As pessoas não têm muita noção da gravidade do sarampo. Acho que as pessoas sempre relembram, o sarampo das pintinhas vermelhas. Mas qual que é a gravidade? O sarampo pode chegar a matar alguém? Você tem razão, nós estamos aí numa geração que não conheceu o sarampo. A gente vivenciou uma época onde as doenças chamadas próprias da infância, né, doenças como a coqueluche, a difteria, a própria paralisia infantil, que vitimava tantas pessoas, que nós conhecíamos, convivíamos com ela, todos tínhamos medo, né, de adquirir essas doenças desapareceram. E as pessoas perdem um pouco realmente essa percepção do risco. Sarampo não conhece que doença é essa, pensa hoje que é uma doença que dá um vermelhão no corpo, mas não. O sarampo é uma doença com potencial de gravidade enorme. Era uma das principais causas de mortalidade infantil há décadas atrás. Antes da era da vacina, o sarampo, associado especialmente à desnutrição, era uma das principais causas de morte em crianças menores de 1 ano de idade.
Mais ou menos, quando a gente está numa epidemia, para cada 1.000 casos confirmados de sarampo, a gente confirma um óbito ou se detecta um óbito. Sarampo complica com doenças no sistema nervoso, com encefalite. As infecções, especialmente a pneumonia, são infecções que comprometem muito a criança pequena. Então, sarampo é grave. Sarampo pode ser grave, pode levar internação, pode levar complicações graves e até a morte. E a vacina, infelizmente, a gente já aplicando no bebê pequeno, a gente consegue hoje proteger. E mesmo que o sarampo ocorra em alguém que tenha tomado a vacina, essa doença costuma ser muito mais leve de quem nunca tomou vacina. Renato, para finalizar nossa conversa, a gente está tendo uma campanha de vacinação. Eu queria que você explicasse para a gente quem é importante que tome essa vacina. É para todo mundo? Tem um grupo de 15 a 29 anos que é mais prioritário? Ou teve algum caso na família? Toma? Como é que funciona? Perfeito. Eu acho que esse momento é de alertar mesmo em relação à vacinação. Todos até 30 anos têm que ter 2 doses da vacina. No seu calendário, a criança recebe uma dose com 1 ano e um reforço, uma segunda dose com 1 ano e 3 meses. Esse é o calendário das crianças, então todas as nossas crianças, jovens, adolescentes, até aos 40 anos de idade, até adulto aos 40 anos de idade, deve ter 2 doses, precisa consultar a sua caderneta de vacina se tem 2 doses. Essa campanha focada nos adultos, nos adolescentes e adultos de 15 a 29 anos de idade, visa justamente cobrir uma faixa etária onde está acontecendo a maior parte dos casos desta epidemia atual. Por que isso? Porque essa população, a partir dos 15 anos até os 30 anos, nem teve sarampo, os menores de 30 não viviam numa época que já tinha sarampo, e nem tiveram tanta oportunidade de vacinação. Eles viviam numa época que a vacina era dada em 1 dose. Então, no passado, a gente utilizava 1 dose, que dá uma boa proteção, mas não uma proteção ideal. E a partir de 15 anos para cá, as crianças estão recebendo 2 doses. Então, 2 doses hoje, muitos de nós de 15 a 29 anos de idade não temos ainda. Por isso, essa campanha está focada principalmente neste grupo, onde a maioria só tem 1 dose e onde a maioria dos casos estão acontecendo. Então, precisamos sim todos vacinar de 15 a 29, mas a demais da população, até os 30 anos, 2 doses e até os 49 anos, pelo menos 1 dose da vacina do sarampo. Cheque a caderneta. Se não tem essa informação, procure a unidade básica de saúde, onde a clínica que você recebeu essa vacina, para ter a documentação dessa vacina. Achar que tomou não vale, precisa ter comprovação. Se não tem, na dúvida, tome. Se tomou uma segunda, uma terceira, uma quarta dose, não tem nenhum problema. Doses adicionais não trazem menor risco. E lembrar, a vacina funciona muito bem e é bastante segura. Os efeitos colaterais são muito pequenos, praticamente desprezíveis em relação ao quadro grave que a doença tem. Renato, obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a vocês e seus ouvintes. Valeu, Renato Kifur, que é infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações.